Conta um Conto apresenta de Wesley Calafate. Quinta-feira. Narração Marcelo Fávaro. Uma vez me disseram que o ódio mais puro nasce do amor mais verdadeiro. Não precisa ir muito longe para entender que isso se aplica a praticamente tudo o que sentimos e consideramos opostos. Amor e ódio, diversão e tédio, calma e raiva, simpatia e antipatia, alegria e tristeza. A questão em si não é o sentimento, mas o tempo que dedicamos àquela pessoa ou àquela coisa e a recompensa que recebemos. Em algum momento, datas comemorativas devem ter sido bem importantes para mim, porque hoje em dia esses pequenos fragmentos de tempo, nos quais a alegria deveria se fazer presente, enchem-me de tristeza. Todas as datas especiais são assim, mas nenhuma delas me traz um sentimento tão avassalador quanto a virada de ano. Sendo mais específico, durante os 10 segundos finais do ano. Sabe? 10, 9, 8. Quando todos contam regressivamente. 7, 6, 5. Alguns vidrados na TV vendo a mesma cena se repetir todos os canais. 5, 4. Outros com seus pés na areia, ansiosos pelo show de luzes vibrantes que logo vão explodir no céu, por ter a oportunidade de finalmente beijar aquela pessoa que desejou durante todo o ano. 3, 2, não importa onde seja. Você olha ao redor e encontra risos, gritos, pulos, abraços e até lágrimas. De qualquer forma, aqueles mais próximos a mim sabiam muito bem dessa minha insatisfação, até porque todos os anos eu os lembrava disso. A maioria se cansava rápido de toda a minha lamentação e dava um jeito de se afastar, sabe? E os que não se afastavam se mantinham próximos graças a Marcos, e não a mim. Marcos, sem dúvida, era meu melhor amigo, isso? Talvez o único. Talvez por isso mesmo o melhor. Mas isso não faz diferença. O que vem ao caso é que esse momento do ano era bem importante para ele. Porque assim que o ano terminava, ele automaticamente ficava mais velho. Sim, segundo ele, a vantagem de ter nascido no primeiro dia de janeiro era que... Bem, ele podia imaginar que todos estavam comemorando seu aniversário. E a desvantagem era que ninguém se lembrava de lhe dar parabéns. Ninguém se lembrava de lhe dar presentes. Ele gostava de viver a filosofia de que a vida de perto é uma tragédia e de longe é uma comédia. Usava isso como argumento para fazer piada com tudo. Era um humor controverso de Marcos. Irônico, depreciativo. Quase sempre era assim. Era uma das coisas que tínhamos em comum. As outras eram os problemas com a vida, e isso nos mantinha mais unidos. Basicamente passávamos pelas mesmas coisas, mas por óticas diferentes. Enquanto ele ria, eu reclamava. E essa relação funcionava bem. Principalmente nas rodas sociais. Éramos o equilíbrio perfeito para o entretenimento casual, o casamento entre a alegria e a tristeza, como o gordo e o magro, e como no famoso programa, nossas aparições em públicos eram praticamente ensaiadas. Não que ensaiássemos algo realmente, isso não. Apenas sabíamos. A gente tinha papéis. E tudo fluía bem. Ele tinha o papel de contar a história com todo o seu jeito cômico de ser, e eu a pontuava com as partes dramáticas, e em cima disso saía a graça.
Exagerávamos, sim, na interpretação dos nossos personagens, que éramos nós mesmos. Aumentávamos, mas nunca inventávamos. Nos conhecemos em uma quinta-feira. Não tem como esquecer isso porque faz parte do nosso repertório contar sobre. Eram 6 da manhã, o ônibus estava lotado. Em uma de suas freadas bruscas, fomos de encontro um ao outro. Testa com testa, sabe? Toque! Quase resultando num beijo, o que foi o suficiente para ele desatar a rir junto com os que viram a cena. E em seguida se apresentou e disparou assunto em cima de assunto, e foi. E estava empolgado e ansioso para o primeiro emprego. Era quinta, era o dia da integração. Eu desci no ponto errado, e no fim dessa história termina com o nosso reencontro na sala de integração. Comigo chegando quase meia hora atrasado por ter feito o resto do caminho a pé. Era o nosso primeiro trabalho, na mesma empresa, com a mesma função. E descobrimos isso só no momento em que eu cheguei na sala. Pareceu-me justo sentar ao seu lado. E depois disso, eu não lembro de um único dia no qual nos separamos dentro daquela empresa. Pelo menos até eu ser demitido por justa causa. Depois desse dia, passamos a nos cumprimentar com um toque de testa. Era estranho, não era? Mas era engraçado, sabe? E a parte dessa história que só eu sabia era a que, entre continuar naquele ônibus escutando um estranho falar ou andar por meia hora, eu escolhi andar. Marcos era um sujeito extrovertido, sentimental, o tipo de pessoa que se consegue gostar rápido, porque mesmo durante uma história triste, ele conseguia fazer as pessoas rirem. Isso resultava em muitas pessoas o convidando para muitas coisas. E depois de algum tempo de convívio, ele passou a me arrastar junto para essas coisas. Nosso teatrinho era bem requisitado, vejam. A cada nova festa, noites de jogos, idas a bares ou pizzarias, eram novas pessoas que entravam na vida dele e novas pessoas reunidas ao fim do ano para comemorar. A data, o lugar e o motivo eram sempre os mesmos ali. As pessoas não. Em uma dessas viradas de ano, por algum motivo não conseguimos chegar a tempo no lugar de sempre. Faltava pouco para os fogos, então ele simplesmente sentou-se no acostamento da pista e esperou. Eu fiz o mesmo. Era a minha função. Sempre estar ao seu lado. Foi a primeira vez que eu fiz a contagem regressiva. Foram os 10 segundos mais marcantes que eu já vivi. Foram exatos 15 minutos de luzes coloridas no céu, e aquela foi a melhor virada de ano que eu já tive. Ao redor não havia risos, não havia gritos, pulos, abraços ou lágrimas. Apenas eu e ele olhando o céu. Foi quando percebi que, para o Marcos, o lugar e as pessoas não faziam muita diferença. Era a data em si que significava algo. E realmente, depois daquele dia, passou a significar. Quando o céu voltou ao breu, a gente se abraçou e demos nosso famoso toque de testa. Saímos sem rumo naquela noite, andando e conversando até o dia amanhecer. E durante o caminho que percorremos, encontramos muita gente. Mas nenhuma pessoa fez muita questão de ficar. Precisavam comemorar o ano novo em um lugar melhor do que nas ruas. Você perdeu seu momento de reclamar, disse Marcos, mudando de assunto sem motivo. Não tinha público. Não tinha público suficiente para isso. Ano que vem eu reclamo em dobro, pode deixar. É que eu achei que você já reclamasse em dobro todos os anos. Talvez o ano que vem eu nem vou te escutar. Ah, eu garanto que vai. Se você diz, quem sou eu para ir contra? A virada chegou ao fim. O ano era novo, mas os problemas eram velhos. Os meus, os dele, novos problemas surgiram e já não éramos mais tão próximos.
A gente se via às vezes. Quando ele aparecia sem avisar com algo pra gente comer, ou quando eu aparecia sem avisar com algo pra gente beber. E depois de semanas sem trocar uma única palavra, bastava apenas um toque de cabeça para ser como se aquele intervalo de tempo, sabe, que a gente ficou sem se falar, nunca houvesse existido. As coisas continuavam as mesmas entre nós. Fazíamos piadas depreciativas, ele me atualizava sobre sua vida, depois eu fazia o mesmo. Às vezes passávamos apenas algumas horas juntos, às vezes alguns dias, e então vinha um longo período sem se ver. E ver esse tipo de relação é algo difícil de se encontrar. Mas de alguma forma, graças a esse comportamento, eu me sentia seguro em amá-lo. Eu o amei de corpo e alma. Eu o amei por completo durante toda a nossa amizade. Hoje em dia, parte de mim continua o amando. E outra parte o odeia profundamente. Porque o mais justo seria eu estar naquele caixão e não ele. Afinal, minha função era sempre sentar ao seu lado. Mas naquele ano, eu simplesmente não consegui. Durante o velório, nosso último toque de cabeça provavelmente foi a coisa mais estranha que aconteceu. Eu não me importei. Ele provavelmente teria achado engraçado. Quanto aos 10 segundos finais do ano, não importa mais o que aconteça. Serão sempre os mesmos 10 segundos que contamos juntos no acostamento daquela pista. 10 segundos de amor e ódio. 10 segundos de alegria e tristeza. Marcos. Sabe, Marcos, você foi o melhor amigo que eu tive. A pessoa mais engraçada que eu já conheci. Morto aos 19 anos, pelas próprias mãos, em uma quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2015.